É muito triste o nível que a diluição do evangelho chegou. Hoje as pessoas nem conseguem entender mais o que é Jesus, quem é Jesus, qual a relevância dele, as pessoas não entendem mais, elas não conseguem. E eu atribuo isso uma consequência da diluição, do enfraquecimento da mensagem, da corrupção da mensagem de Deus. O evangelho, se você debulhar a Bíblia, procurar com todo o interesse do seu coração, se você buscar a real mensagem do Senhor Jesus, você vai encontrar uma mensagem muito simples, muito clara, cristalina como as águas. A mensagem é muito clara, muito fácil de entender, fácil de digerir, mas a gente está vivendo um tempo tão tenebroso para a fé cristã, um mundo tão, parece-me, como eu disse no estudo, estou fazendo estudo sobre o fim dos tempos, junto com vocês, na playlist de profundidade, e lá eu afirmo que eu acredito de verdade que nós estamos vivendo no período que o apóstolo Paulo chamou de grande apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. O apóstolo Paulo também disse em Timóteo que nos últimos tempos as pessoas abandonariam a sã doutrina, não suportariam escutá-la. Os ouvidos delas estariam muito voltados para o mundo, para os seus desejos, para os seus interesses. Elas não iam querer saber da verdadeira mensagem. E por conta disso, falsas mensagens e falsos mestres surgiriam e enganariam multidões de pessoas. Eu sempre falo isso na maioria dos meus estudos. O Senhor, ele não dá pérola aos porcos. Esse é um ensinamento puramente de Jesus Cristo. Ele falou, não dei pérolas aos porcos. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele disse isso no passado, com plena convicção, ele ainda tem o mesmo pensamento. Não dei pérolas aos porcos. A mensagem não é para todos. E isso o apóstolo Paulo deixa claro que nos últimos dias seria para menos ainda. Menos pessoas ainda aceitariam a mensagem como ela é. E o que vemos são várias doutrinas surgindo e as consequências dessas doutrinas são avassaladoras para o que nós acreditamos. Elas difamam o caminho da verdade, como disse o apóstolo Pedro. Olha o que ele diz aqui, ó, 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 2. Aqui o apóstolo Pedro começa dizendo, vamos desde o início para ficar claro. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. A própria doutrina deles é uma rejeição à mensagem da cruz. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Aqui em NTLH, em outras traduções, está escrito que eles irão difamar o caminho por conta do seu mau testemunho, por conta de sua corrupção do ensino, eles vão causar esse escândalo. E um dos frutos do escândalo é o vídeo que nós estamos trazendo aqui hoje. Acompanhe comigo essa colocação desse influencer que já foi cristão, já fez um canal cristão. O meu objetivo, quero deixar claro, o meu objetivo não é atacá-lo, não é difamá-lo, pelo contrário, a gente vai escutar o que ele vai falar aqui e vamos trazer à luz do evangelho puro e simples, só para compreender se isso é coerente ou não, se o que ele está falando é coerente ou não. Isso é um fruto de falsas doutrinas, isso é um fruto de um falso evangelho. Acompanhe comigo. O que realmente é alegria? O que é felicidade de verdade? Porque a gente aprende isso. Não, alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Jesus se faz feliz. Mano, Jesus não te faz feliz, velho. Jesus não te faz feliz. Por que que ele te faz feliz? Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba, mas quando acontece uma coisa boa, você fala, foi ele. E me deixou feliz. Pô, assim é fácil, velho. Eu não faço absolutamente nada e quando alguma coisa dá certo, eu atribuo e agradeço a ele. E quando dá ruim, eu falo, obrigado, porque tá me dando uma prova pra eu ficar melhor. Ou seja, ele nunca perde, mano. A ideia, essa narrativa da igreja de tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi pra ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas
Eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, Uhum. agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende que, tipo assim, você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com uma cobrança de tipo assim, não, mano, eu tô devendo, eu não mereço, eu não posso ser feliz. E aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado. Beber não pode, que é pecado. Não, balada não pode, tatuar, não. Era muito fácil saber o que que era pecado. O que é pecado, mano? Te faz feliz? Faz, pecado. Tome a tua cruz e me siga. Você tem que se lascar, velho. Então, olha que loucura, mano. É um Uhum. ciclo vicioso, absurdo. Aqui fica muito claro e evidente qual que é o problema, meus amigos. Qual que é o problema? O nosso amigo, ele está confuso. Sabe por quê? A enxurrada de falsas doutrinas, a enxurrada de mentiras a respeito da fé cristã causa isso. É tanta mentira que você não sabe o que que é a felicidade que Jesus propõe. Jesus não nos traz uma felicidade mundana, uma felicidade momentânea. O que Jesus traz para nós é algo que vai muito além da felicidade que qualquer uma destas coisas que ele mencionou é capaz de gerar no seu coração. Jesus não te dá felicidade com prostituição. Jesus não te dá felicidade com bebedice. Jesus não te dá felicidade com fama. Jesus não te dá felicidade com excessos. A felicidade que os cristãos dizem que tem com Jesus, que ele nos faz felizes, é a felicidade do Espírito Santo, a felicidade do reino de Deus dentro de você, a felicidade de quando você entra na presença de Deus e o seu espírito, a sua alma está livre, a felicidade que vai além de toda e qualquer compreensão. Porque, veja comigo, existem duas felicidades do ponto de vista da cosmovisão cristã: a felicidade do mundo e a felicidade de Deus. São duas felicidades distintas e ambas te completam, te dão prazer. Ambas te dão prazer. Porém, uma te dá um prazer momentâneo, fraco e que trarão consequências terríveis para a sua vida. Tanto vida física, material, como a sua vida espiritual também. E tanto agora como também depois. E existe também a felicidade que é agora no seu íntimo e ela te traz consequências cada vez melhores ao longo do tempo. São duas felicidades, são dois caminhos diferentes aqui. Ali, o Pax misturou as duas coisas. Vamos lá, vamos separar e colocar cada coisa no seu lugar. Aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, está escrito: Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Aqui Jesus está deixando claro que existe um caminho fácil, que a maioria vai por esse caminho, que leva ao quê? Por que que as pessoas vão por esse caminho? Elas não iriam por esse caminho pelo sofrimento. As pessoas vão por esse caminho por uma questão de felicidade, de prazeres. Vão em busca da felicidade pelo caminho mais fácil que tiver, pelo caminho mais rápido que tiver. E Jesus fala para nós fazermos o quê? Qual que é a doutrina de Jesus? Não, não, não. Não pegue atalhos. É sem atalhos. Beleza? Vai pelo caminho estreito, o caminho difícil. É esse que poucos encontram, porque poucos têm a disposição de passar por uma dificuldade, por um sofrimento, para chegar numa felicidade muito maior, muito maior. Isso é tão expansivo, Jesus é tão transcendental, ele vai tão além que isso se enquadra em tantas coisas na nossa vida. Vou te dar como exemplo aqui, se nós pesquisarmos jejum de dopamina, vocês verão esse tema, essa questão está muito em alta, essa questão de jejum de dopamina, né? Eu vou abrir um vídeo aqui de exemplo. Aqui o Daniel Penin fala sobre isso, é interessante o que ele fala nesse vídeo, e não só o vídeo dele, mas existem outros vídeos também, onde ele explica essa questão da dopamina, como ela funciona no nosso cérebro, como os prazeres pequenos e momentâneos acabam nos tornando escravos de nós mesmos, nos tornando viciados no prazer momentâneo, que dura pouco, e infelizes ao longo do tempo. Se você não sabe sobre isso, pesquisa sobre essa questão, pesquise esse tema, jejum de dopamina, e você verá que casa muito bem com isso que Jesus está nos ensinando aqui.
Entrem pelo caminho estreito, não pelo caminho largo. Aqui o jejum, essa questão da dopamina entra como um exemplo que os prazeres rápidos e momentâneos são destrutivos no longo prazo. Os vícios que são gerados atualmente, né, esse mundo cheio de armadilhas para você, eles te causam um prazer, uma felicidade nesse momento. Como disse o Pax, você não pode beber, você não pode isso, você não pode ter relações, você não pode tudo que é feliz, você não pode, é pecado. Aonde isso? Ele está confundindo justamente essa questão do prazer de agora com o prazer no longo prazo. Se você bebe hoje, agora, se você enche a sua cara, você vai plantando tantas consequências. Para muitas pessoas interfere até na vida profissional, na vida financeira. São tantas consequências na vida emocional. No longo prazo você está se destruindo, embora naquele momento você está ingerindo aquele vício. A questão da sexualidade, quantas pessoas se tornam infelizes no longo prazo porque perde essa estrutura emocional do leito que é a família, sai tendo relações com todos, fazendo tudo com todos e a pessoa fica destruída emocionalmente, é sensível, frágil. Jesus sempre ensina um caminho de felicidade no longo inclusive na sua vida espiritual, inclusive na sua salvação. Então sim, ele tá correto quando ele diz que Jesus não te garante felicidade. Não, Jesus não te garante felicidade fraca, ele não te garante uma felicidade falsa, que vai durar pouco, que é superficial, uma felicidade agora que tá aqui todo mundo, daqui a pouco você esfria e entra pro quarto escuro outra vez dentro de você, cheio de medos, anseios. Não, Jesus te propõe um caminho que, por mais que seja desafiador, por isso é difícil, por isso Jesus disse negue a si mesmo, que é o que ele mencionou. Vamos ler essa parte. Olha o que Jesus disse aqui, ó, em Lucas 9, no versículo 23. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Jesus está mostrando aqui qual que é o caminho para a felicidade verdadeira, meus amigos. A felicidade verdadeira, a vida em abundância, não é você ter alguma coisa, não é somente você ter coisas. Tem tantas pessoas que têm muitos bens materiais, é uma pessoa próspera financeiramente falando, e por dentro sofre. Quantas pessoas, mesmo ricas, já cometeram suicídio, mesmo pessoas de sucesso cometeram suicídio, se destruíram. Porque você acha mesmo que a felicidade é isso? Drogas, bebidas, você acha mesmo que isso é felicidade? Isso mostra como o Pax está confuso, como ele não entendeu a mensagem. A felicidade não é o que o seu corpo quer, o seu corpo, nós estamos em guerra contra o nosso corpo. O seu corpo luta contra você, contra a sua alma, contra a verdadeira felicidade. Quando Jesus diz negue a si mesmo e tome sua cruz diariamente, é justamente pelo desafio que é de você não ir no padrão do mundo, tudo que o mundo faz, tudo que o mundo acha legal, tudo que o mundo acha feliz. Você vai ser julgado, criticado, condenado pelo mundo por você ir na contramão dele. Mas se você tiver essa coragem, se você tiver essa ousadia de tomar sua cruz, aguentar ser julgado mesmo sendo inocente, se você tomar sua cruz, aguentar pedrada mesmo sem merecer, se você tiver a coragem de negar a você mesmo, suas inclinações, suas opiniões, suas ideias que são superficiais, paradas nesse mundo, e der ouvidos àquele que é o detentor de todo conhecimento, que é o criador do universo, seguir seus conselhos, se você fizer isto, por mais que pareça que você está perdendo a sua vida, na verdade você estará ganhando a sua vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas, no capítulo 5, quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem, o que o corpo de vocês quer. A felicidade que o Pax está buscando é o que o corpo quer. E o que o corpo quer é contra a felicidade verdadeira no caminho correto de Deus, que é justamente o caminho que Jesus ensina. O apóstolo Paulo também diz aqui em Romanos 12: suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês.
que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E ainda o apóstolo João também disse: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa com tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Esse é o caminho que Jesus trouxe. Jesus não veio fazer mais do mesmo, falar para você curtir, viver e aproveitar. Pelo contrário, ele deixou claro para nós que essa felicidade do mundo é momentânea. Essa felicidade do mundo não vai durar. Essa felicidade do mundo vai te fazer colher consequências ruins para você, para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito. Enquanto que o caminho que parece ser doloroso, negar a si mesmo, eu não vou beber, eu não vou fazer, não vou ter relações fora de um casamento, eu não vou... Esses caminhos que parecem cercear a sua felicidade, como o Pax colocou, esse é o caminho que vai te dar sustância e felicidade verdadeira no longo prazo. Um caminho de paz, de bênçãos, da presença de Deus, da presença do Espírito de Deus dentro de você, da sensação de completude. Ah, mas eu posso fazer tudo isso, ter todos os prazeres e ainda assim, mas eu faço isso, eu faço aquilo, e ainda assim é infeliz. Você é livre para ser escravo da infelicidade. Mas as pessoas não conseguem, as pessoas não sabem o, a verdade do Evangelho, o que Jesus veio trazer para elas, porque elas estão com uma enxurrada de mentiras, de mensagens que falam para elas que é o Evangelho de Jesus Cristo, mas na verdade não é. São ladrões que vieram roubar essas pessoas. E por isso mesmo no caminho da igreja, no caminho do Senhor, elas continuam tristes, viciadas nos prazeres, não compreenderam a mensagem porque nunca receberam a mensagem, o Evangelho verdadeiro. Elas são vítimas de ladrões que deturpam a mensagem com interesses. Eles estão brincando com as ovelhas que não são deles. Eles foram contratados para fazer um serviço e estão fazendo um serviço mal feito. Eles sofrerão as consequências deles. Mas as verdadeiras ovelhas do Senhor reconhecem sua voz, entendem seu caminho, não se limitam, não ficam presas a paredes, a concreto. Não. Elas entenderam que a vida com o Senhor é independente. É apenas você e o Senhor Jesus, com uma paz e uma felicidade que transcende a sua alma. E como disse o nosso mestre, aqui em João, capítulo 10, no versículo 10. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Em outras palavras, encontrará felicidade. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Jesus trouxe o verdadeiro caminho, um caminho de comunhão com Deus, de paz interior e felicidade que transcende a nossa compreensão. Mas infelizmente, existem muitas pessoas que estão iludidas, que reclamam do caminho e culpam Jesus, culpam o Evangelho, quando na verdade o problema é que elas nunca ouviram a verdade. Estão iludidas numa mentira e estão sofrendo as consequências.